Bom dia! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, estamos sabendo de tantas pessoas doentes, de tantas famílias sofrendo por perdas de seus entes queridos. E o que nos resta é buscarmos Deus, o que nos resta é entregarmos nossas vidas nas mãos de Deus, crermos, confiarmos, sabermos que Ele é soberano, que Ele está no controle de tudo, de todas as coisas, e ainda que a gente não seja capaz de compreender muitas vezes por que é que as coisas acontecem, nós temos que saber que Deus está no controle de tudo. Então, neste momento, nós vamos retomar o nosso estudo que nós estamos fazendo da carta aos Romanos, e eu de fato peço que Deus possa abençoar você pelo interesse que você está tendo em aprender um pouquinho mais sobre a sua palavra, em aprender um pouquinho mais sobre este livro tão maravilhoso que Deus preservou para que chegasse até as nossas mãos. E, como eu disse, nós estamos estudando o livro de Romanos. Na semana passada, na outra aula, nós fizemos já a primeira parte desse estudo, nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 1, versículo 1, até o versículo 7. Nós fizemos essa introdução e hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Então, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu, né? O que é que nós estamos aprendendo sobre essa carta aos Romanos. Paulo, nesse livro, nessa epístola aos Romanos, ele mostra que o evangelho que ele prega confirma, não contradiz as profecias do Antigo Testamento, porque os judeus que não compreendiam, eles acusavam os cristãos de estarem renegando a lei de Moisés, de estarem perturbando a fé, que era a fé no verdadeiro Deus. Então eles não entendiam, eles não compreendiam. E Paulo estava justamente querendo mostrar para eles que o evangelho já havia sido prometido anteriormente por Deus. Está tudo ali, escrito nos profetas, nos salmos, em todos os livros do Antigo Testamento. Eles servem para falar a respeito de Jesus, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então Paulo está mostrando para eles que, segundo a carne, Jesus foi descendente de Davi. Então, Cristo nasceu de Maria, e em sua descendência humana, né, ou seja, em sua ascendência humana, na verdade, ele descendia de Davi, que era o rei, que era uma das coisas que o Messias teria que cumprir, para de fato ser o Messias que estava prometido, né? Então, segundo a carne, Jesus foi descendente de Davi, mas Jesus também é Filho de Deus, o Filho de Deus que ressuscitou de entre os mortos, se tornando o Cristo, né? Então, o Cristo é a mesma palavra que em hebraico é o Messias. Então, aquele que veio para cumprir todas aquelas profecias que os profetas falaram, escreveram e que os judeus conheciam tão bem, e que esperavam, né, aguardavam há séculos que esse Messias surgisse. Então, Paulo estava mostrando para eles que o Messias prometido nas Sagradas Escrituras deles era Jesus. Então, Jesus, ele era Filho de Deus, Jesus ele era o Messias, e Paulo também nessa carta mostra para eles que Jesus é o Senhor, né? Então, Jesus Cristo é o Senhor, é aquele que tem toda a autoridade sobre todas as pessoas, tanto gregos, gentios, como judeus. Cristo veio para toda a humanidade. Então, os judeus que tinham uma mente muito fechada ali na religião deles, naquilo que eles construíram como religião, porque não era aquilo que Deus havia ensinado, Deus queria que através dos judeus o seu nome fosse reverenciado por todas as nações. Mas os judeus acabaram tomando para si, como se eles fossem os únicos que deveriam conhecer e serem salvos, né, por esse Deus. Então Paulo, como apóstolo, ele pregou por amor do nome de Jesus, para mostrar aos gentios as necessidades da obediência por fé. Então ele deixa claro desde o início do livro que a fé exige obediência. Então
para Paulo, essa ideia de fé não é apenas uma coisa intelectual. A fé, ela anda junto com a obediência. Uma pessoa que tem fé, ela entende que ela precisa ter uma maneira de vida, um estilo de vida completamente diferente daquelas pessoas que não têm fé. Então, a fé, para Paulo, ela exige obediência. Então, uma fé que seja verdadeira em nosso Senhor Jesus Cristo é uma fé que transforma a pessoa, é uma fé que torna a pessoa, de fato, um discípulo que imita o seu mestre em todo o seu amor, em todo o cuidado que ele tinha com as pessoas. Então, é essa fé que Paulo ensina. É uma fé que anda junto com a obediência. Não é apenas uma fé onde você professa acreditar, mas você demonstra com a sua vida que de fato você tem Jesus Cristo como o seu Senhor. Então, os santos de Roma, os santos que estavam ali na cidade de Roma, que eram todos os cristãos que faziam parte da igreja ali em Roma, eles foram chamados para pertencer a Jesus, porque Deus os amou e os chamou para fazerem parte da sua família. Então tudo isso nós vimos até o final da aula de domingo passado, Paulo mostrando para aquelas pessoas que Deus os estava chamando, que eles foram chamados, na verdade, para pertencerem a Jesus, e porque Deus os ama. Deus ama todas as pessoas, Deus chama todas as pessoas, e Deus estava muito feliz também com aqueles cristãos que estavam ali em Roma, e por isso Deus os chamou para fazerem parte da sua própria família. Paulo ele prega um evangelho que é maravilhoso, que é o evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho de amor, é um evangelho de salvação a pecadores que não merecem, que se recebem todo esse amor de Deus é por causa da graça maravilhosa de Deus para conosco. Então Paulo ele vai continuar expressando palavras de gratidão ali pelos cristãos em Roma. E agora nós entramos de fato na nossa aula, no nosso estudo de hoje. Então Romanos capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então, notícias de que haviam cristãos ali na cidade de Roma tinham se espalhado por todas as igrejas do Império Romano. Então, o que Paulo está fazendo ali é compartilhar com ele essa alegria que tanto todos esses cristãos espalhados pelo Império tinham, como uma alegria que era dele mesmo, de saber que havia cristãos ali na principal cidade do Império e que eles eram firmes, estavam firmes, eram fiéis. Então, isso era um motivo de alegria. E Paulo compartilhava dessa alegria com eles. Por isso que ele dizia que ele estava grato por aqueles cristãos que haviam naquela cidade. Era comum nas cartas daquela época que no início das cartas se colocasse uma oração. Haviam muitos deuses ali, então eles colocavam ali no início dessas cartas uma oração a algum deus que eles reverenciassem, algum deus que eles estivessem pedindo uma ajuda específica. Então eles colocavam essa oração nas cartas para desejar bênçãos e proteções para aquela pessoa a quem eles estivessem enviando as cartas. Claro que cartas naquela época não eram tão comum como já foi há algum tempo atrás para nós. Eram muito mais restritas, mas havia sim uma certa circulação de cartas e eles tinham esse hábito de colocar uma oração para um Deus que eles estivessem reverenciando naquele momento. Nas cartas cristãs, o verdadeiro Deus é quem assumia o lugar de qualquer outra divindade, porque o único Deus é o Deus dos cristãos, é o Pai de Jesus Cristo. E através justamente de Cristo, seu Filho, é que esse Deus pode ouvir as orações dos seus fiéis. Então Deus é o único Deus vivo e verdadeiro e é o único Deus que pode de fato atender a oração, pode proteger e abençoar as pessoas. Todas aquelas pessoas, aqueles romanos, os gentios que reverenciavam outros deuses, eles pediam, clamavam, colocavam em cartas, mas não havia um Deus que pudesse ouvir aquelas orações. E Paulo também vai dizer aos cristãos em Roma que ele sempre se lembrava dele nas suas orações. Então Paulo estava querendo construir com os cristãos em Roma e deixar claro
como eles eram importantes para ele. Aqui no versículo 9 ele vai dizer, ó, Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. E ele vai continuar depois no versículo 10 dizendo que me lembro de vocês em minhas orações. Né? Então, que maneira poderia haver de demonstrar o quanto nós nos importamos com alguém do que falando a Deus sobre essa pessoa? Vocês têm o hábito de conversar com Deus sobre as pessoas para quem vocês estão orando? Eu procuro fazer da minha oração muitas vezes, claro que mantendo o respeito, mantendo o temor diante de Deus, mas eu busco manter um diálogo. Então, falando da pessoa por quem eu estou orando, falando das impressões que eu tenho sobre aquela pessoa, de como eu vejo ela trabalhando, dos problemas que ela tem enfrentado, de como ela tem enfrentado esses problemas, de como tanto ela como eu precisamos de Deus, precisamos das Sagradas Escrituras para compreender a forma que Deus nos orienta para lidarmos com aquela situação. Então, de fato, é uma conversa com Deus, onde eu falo dessa pessoa, falo do meu carinho, falo da minha preocupação e peço a Deus até que me oriente para que eu saiba como ajudar essa pessoa. Então, eu acho que não tem uma maneira de nós demonstrarmos mais amor, mais carinho para pessoas que nós gostamos do que de fato investindo um tempo para conversar com Deus sobre ela. Né? E Paulo estava dizendo que era isso que ele fazia por aquelas pessoas. Né? Paulo, na verdade, é um grande exemplo para nós de como devemos orar. Né? Ele tinha o hábito de orar por todas as igrejas que ele tinha ajudado a estabelecer, a fundar, né, em cada cidade que ele ia passando. Ele orava individualmente pelas pessoas daquelas igrejas, né, de cada uma daquelas igrejas. E não apenas isso, mas ele costumava orar inclusive pela igreja de Roma e por outras igrejas que ele não havia fundado. Igrejas e lugares em que ele não havia estado lá pessoalmente. Então é impressionante o fervor, o tempo que Paulo deveria investir em suas orações, e de fato isso tem que servir de exemplo para nós. É claro que talvez um cético hoje em dia possa dizer, eu duvido que Paulo orasse tanto assim mesmo. Provavelmente ele só contava vantagem, então ele dizia que orava por todos porque ele queria agradar, porque ele queria parecer bonzinho. Então ele imagina hoje um cristão dizendo, não, eu oro por você, eu oro pela sua família, eu oro pela sua casa, eu oro pelas igrejas, eu oro... E o cético ouve aquilo e fala, eu duvido que esse cara faz tudo isso mesmo. Quantas horas ele levaria para fazer todas essas orações que ele está dizendo que faz aí? Mas quem é cristão de verdade, quando olha para textos como esse aqui, sabe que Paulo ele usou um argumento mais solene possível para deixar claro o quanto ele estava sendo sincero nessas palavras que ele estava dizendo. Né? Então, o que ele diz aqui? Ele diz que Deus é a minha testemunha. Então, não apenas isso, né? Ele diz mais, ele diz que Deus, a quem sirvo de todo o meu coração, pregando o evangelho do seu Filho, é a minha testemunha. Então, verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Cristo sabem muito bem que o que significa uma expressão como essa. Um verdadeiro cristão não vai dizer palavras como essa se não tiver de fato engajado com aquilo que está dizendo. Né? Por isso, nenhum de nós jamais colocaria em dúvida que Paulo realmente orava por todas aquelas pessoas. E isso tem que servir como grande motivação para que todos nós possamos aprender a orar muito mais do que nós oramos. E enquanto Paulo orava por aquelas pessoas, ele incluiu um pedido também. Aqui em Romanos capítulo 1, versículo 10. Então Paulo diz assim, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Quando Paulo diz aqui nessa passagem, seja-me aberto o caminho,
Isso aqui é a tradução de uma palavra grega que traz a ideia de fazer uma viagem agradável, uma viagem segura até Roma. Paulo, nós sabemos que ele não conseguiu atingir esse objetivo, né? Ele chegou em Roma aproximadamente 3 anos depois de ter enviado essa carta para eles, mas ele não chegou lá da maneira que ele imaginava, né? Então ele pede aí, seja-me aberto o caminho. Isso é uma frase que, como eu disse, no original grego ele traz essa ideia de uma viagem tranquila, de uma viagem segura, mas não foi assim que Paulo chegou lá, né? Ele foi preso em Jerusalém, ele ficou mais 2 anos ali na prisão em Cesareia e ele chegou a Roma depois de uma viagem cheia de calamidades, de perigos. Então, Paulo ele enfrentou todas as dificuldades e prisões que surgiram durante a sua vida para cumprir os propósitos de Deus. Só que ele não era masoquista, ele não gostava de sofrer, né? Ele não buscava o sofrimento. Então, mesmo quando ele pensava em ir para Roma e de Roma chegar até a Espanha, ele queria fazer tudo isso de uma forma agradável, viajando, chegando aos lugares, conversando, pregando o evangelho, saindo e indo para outros lugares. Mas não era assim que as coisas aconteciam para ele. Sempre foi com muita dificuldade, com muito sofrimento, né? Agora, o objetivo dele era pregar o evangelho em Roma. Então ele gostaria de ter feito através dessa viagem agradável, mas ele não deixaria de fazer isso mesmo que isso custasse a vida dele. Então, ainda que ele orasse e pedisse para que fosse uma viagem calma e tranquila, quando as coisas não saíram dessa forma, ele não desistiu. Muito pelo contrário, né? Pelo amor que ele tinha pelos romanos, pelo desejo de cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, ele manteve-se firme e foi para Jerusalém, mesmo sabendo que as coisas não seriam fáceis para ele lá. Então, no versículo 11, Paulo ele vai insistir aqui, né? Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. De novo aqui no grego, eu espero que vocês não se cansem de me verem de vez em quando tratando dos termos gregos, mas é que nos ajuda a compreender melhor, porque fazer uma tradução é muito difícil, porque não existem termos exatamente equivalentes. Então, muitas vezes, para uma palavra, você requer uma frase para poder traduzi-la, e aí quando você coloca o português, acaba perdendo alguma coisa do sentido original. Então, a ideia, como eu disse, esse é um estudo mais profundo, e a ideia é nós mergulharmos no sentido, nas palavras, para que a gente, de fato, consiga extrair o máximo de informação que nós pudermos dessa carta, né? Dos textos bíblicos. Então, no grego, Paulo ele transmite aqui a ideia de desejar grandemente vê-los, né? Quando ele fala que anseio vê-los, ele tá dizendo que ele queria vê-los assim, com muita intensidade, né? Que ele realmente gostaria muito de vê-los. E qual é o motivo de Paulo para querer vê-los com toda essa vontade? Será que a ideia de Paulo é porque ele queria se divertir? Ele queria, digamos assim, como que tirar umas férias? A gente disse que o texto passa essa ideia de que ele queria fazer uma viagem que fosse agradável, uma viagem que fosse segura. Então, será que talvez ele estivesse pensando nisso? Pô, eu vou lá para Roma ali, é um lugar onde tem construções maravilhosas, era um lugar que ele possivelmente não conhecia. Então, poderia fazer passeios ali para conhecer os lugares históricos. Talvez ele... Ou será que ele poderia estar querendo descansar nessa viagem, aproveitava para pregar o evangelho um pouquinho para eles ali, mas um relax, né? Poxa, tantos anos que ele já estava pregando, andando de cidade em cidade, ele já tinha uma certa idade, já devia estar cansado. Será que a ideia dele era descansar assim? Não, né? O que os textos nos mostram é que a ideia dele não era descansar, mas é porque ele queria compartilhar bênçãos com eles. Nós vimos aqui, né? Deixa eu ver, vou voltar aqui de novo. Ó. Então, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Né? Então, a ideia era de levar de fato até aquelas pessoas
as bênçãos de Deus, compartilhar com ela essas bênçãos e não simplesmente descansar e aproveitar e se divertir naquela viagem. Existem pessoas que são abençoadas por Deus assim de uma forma grande e poderiam ajudar tanto outras pessoas, mas essas pessoas acabam sendo egoístas e usam os recursos com que Deus as abençoa para cuidar apenas da sua própria vida, dos seus próprios desejos, do seu próprio conforto, cuidar apenas da sua família. Paulo não era assim. Paulo ele se esforçava em compartilhar tudo o que Deus lhe dava. E ele procurava fazer isso com o maior número de pessoas que ele pudesse. Ele não usava aquilo que Deus dava para ele somente em benefício próprio, né, como nós estávamos falando aqui. Mas ele queria compartilhar com todos, para que todos juntos pudessem usufruir das bênçãos de Deus. Esse era o desejo de Paulo e era essa a motivação que fazia com que ele saísse por tantos lugares ali pregando o Evangelho. Agora, e nós? Como será que nós estamos usando as bênçãos que Deus tem nos dado? Será que nós usamos somente para nós mesmos, para o nosso cuidado, para o nosso conforto, para o conforto da nossa família? Ou nós estamos repartindo, estamos compartilhando para que mais pessoas possam usufruir das bênçãos de Deus? São coisas para a gente pensar sempre. Não é? A gente não pode se acomodar. Paulo ele não poderia receber uma bênção e gozar dela sozinho, de forma egoísta. Por isso ele diz que ansiava vê-los, né, para compartilhar com eles algum dom espiritual para fortalecê-los. E no versículo 12, ele continua dizendo: isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. A humildade de Paulo ela fica bastante visível aqui, né? Ele deseja receber encorajamento deles, dos cristãos da cidade de Roma, tanto quanto ele quer encorajá-los. Então Paulo sabe que todo o auxílio, na verdade, vem de Deus, e que se ele mesmo é abençoado, ele deseja compartilhar essa bênção com os outros. E se os outros forem abençoados, ele quer também compartilhar dessa bênção, né? Então Paulo ele era muito humilde com relação a isso. Ele não se achava o suprassumo que estava ele levando as coisas para as pessoas. Não, era a ideia de compartilhar e de um fortalecer o outro. Isso é que é a ideia de comunhão. E Paulo ele tinha por hábito se antecipar e responder a perguntas que poderiam ser feitas a ele, né? Quando as pessoas lessem essas cartas, ele sabia que algumas objeções poderiam ser feitas. Então ele imaginava que alguém podia dizer: pô, mas se ele queria tanto vir aqui em Roma nos visitar, por que ele não veio antes? Já que ele visitou diversas vezes a Macedônia, que não fica muito longe aqui da Itália, onde eles estavam, né? E as igrejas na Macedônia seriam as igrejas de Filipo, de Bereia e de Tessalônica. Então, aqui está a região da Macedônia, então ficavam aqui as igrejas, Tessalônica, Bereia, Filipos, ficavam aqui nessa região. Vocês percebem que a Itália não estava muito longe aqui é a cidade de Roma. Então eles podiam dizer: poxa, se Paulo veio tantas vezes aqui nessa região, por que ele não veio nos visitar aqui, já que ele disse que ansiava tanto, que ele queria tanto nos ver? Então por que ele não quando ele estava aqui nessa região, por que ele não veio nos visitar aqui, né? Então é por isso que Paulo vai dizer no versículo 13: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Paulo ele confirma esse desejo ardente que ele tinha de visitar aqueles irmãos, mas ele explica que a vontade que ele obedece não é a própria vontade dele, mas a vontade de Deus. Então, por mais que ele desejasse ir vê-los, por mais que ele desejasse estar com aqueles irmãos, ele foi impedido porque a vontade de Deus era outra. Então ele jamais iria abrir mão daquilo que ele entendia que Deus estava pedindo para ele fazer, para que ele pudesse cumprir suas próprias vontades, seus próprios desejos. Então, no capítulo 15, depois, ele vai explicar que ele foi impedido porque Deus tinha um grande trabalho para ele realizar. Ele tinha que divulgar o Evangelho em toda a parte oriental do Império Romano.
Como nós vemos aqui ele falando no capítulo 15, versículo 19. Ó. Desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o evangelho de Cristo. Então, Paulo ele está mostrando para eles que o trabalho que Deus confiou a ele foi um trabalho gigantesco. Então, aqui é a cidade de Jerusalém, e Paulo diz que até aqui a região do Ilírico, né, aos arredores do Ilírico, até aqui ele pregou. Então, ele teve que trabalhar sobre toda essa região aqui. Então, enquanto ele não cumpriu essa vontade de Deus, que era o trabalho que Deus tinha dado para ele não pôde dar esse pulinho até aqui para chegar em Roma. Então, é impressionante quando a gente olha o mapa e percebe quanto trabalho Paulo teve. Então ele justifica o fato de não ter podido chegar até aqui em Roma e demonstra isso, que realmente o trabalho que ele fez foi um trabalho impressionante. Esse trajeto aqui é o trajeto da terceira viagem missionária de Paulo, quando ele de fato chega até Roma, ou depois da terceira viagem. Então, continuemos aqui. No versículo 13 ele continua dizendo, né, meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Paulo, então, ele continua dizendo daquilo que é o verdadeiro motivo de alegria para ele. Então, qual que era a preocupação de Paulo? Qual que era o propósito dele? Do que ele tirava proveito nas coisas dele? A vida de Paulo ela girava em torno do seu trabalho com o Evangelho. Seus dias ele se consumiam em pregar o Evangelho às pessoas. E a recompensa que ele tinha era acompanhar a transformação porque essas pessoas passavam. Então, os frutos eram pessoas sendo salvas, eram igrejas crescendo, se multiplicando. Era isso que alegrava Paulo. E nos 2 últimos versículos do nosso estudo de hoje, ele dá mais explicações de por que ele faz isso. Então, Romanos 1, versículos 14 e 15. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo, eu vou pegar um aspecto desse dito de Paulo de ser devedor. Tá? O tempo aqui já estamos beirando aí os 30 minutos. Então Paulo ele sentia devedor a todas as pessoas por causa do grande amor com que Cristo o amou. Nós vemos aqui através desse gráfico, Jesus é o Evangelho. Jesus é a boa notícia de salvação que chegou aos homens, que chegou a toda a humanidade. Então é esse o Evangelho que chegou até Paulo. Foi esse Evangelho que encheu Paulo da plenitude de Cristo. Foi através desse Evangelho que Paulo vislumbrou o amor, as promessas, a salvação que Deus tem através do seu Filho Jesus Cristo. E Paulo sempre soube que não era merecedor disso, de tanto amor, de tanta graça. Muito pelo contrário, né? Paulo tinha sido um dos piores perseguidores da igreja. E mesmo assim, Jesus se apresentou a ele, Paulo conheceu o Evangelho e foi salvo. Muito pelo contrário, né? Paulo tinha sido um dos piores perseguidores. Por isso ele se sentia devedor. E sentia que tinha a obrigação de compartilhar esse mesmo Evangelho com as outras pessoas. E com tantas pessoas quantas fossem possíveis, né? Todas as pessoas que ele pudesse alcançar, ele queria levar esse Evangelho. Porque ele entendia o quanto ele foi amado. Então, esse Evangelho que levou Paulo a Cristo leva essas mesmas pessoas até Jesus. Então leva as pessoas, se elas aceitarem este Evangelho, essa mesma salvação que alcançou Paulo pode alcançar todas essas pessoas. E todas elas podem usufruir deste amor,
desta salvação que Jesus Cristo nos oferece. Então é por isso que Paulo tinha tanto desejo de pregar o Evangelho também aos romanos e além, né? Até na Espanha. Que é como ele continua dizendo aqui, né, no versículo 15: por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, essa é a motivação de Paulo, é compartilhar esse amor, é compartilhar esse Evangelho, essa salvação que Deus nos oferece. Estudar o Novo Testamento é constantemente a gente estar olhando para a nossa própria vida e comparando com o que nós aprendemos ali. Será que nós nos sentimos devedores às pessoas, da mesma forma que acabamos de aprender que Paulo se sentia aqui? Será que nós entendemos o quanto Deus nos ama, o quanto Ele fez por nós? Será que nós sentimos um desejo incontrolável de compartilhar esse amor com as pessoas? Eu acho que o que nós devemos mesmo é aprender a nos arrepender. É a pedir perdão a Deus por fazermos tão pouco. E, de fato, nos arrependermos e começarmos a nos esforçar em colocar em prática pelo menos um pouco do que nós aprendemos quando estudamos o Novo Testamento. Porque quando eu olho para a igreja que é relatada no Novo Testamento, a igreja que Jesus Cristo prometeu, a igreja que foi construída sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a doutrina dos apóstolos, e eu olho para as nossas igrejas hoje em dia, eu de fato vejo que nós precisamos trabalhar muito mais do que temos trabalhado. E isso é estudar o Evangelho. Todo ser humano é pecador, todos nós somos falhos, a igreja é formada por pecadores que são falhos e todas as igrejas estão muito distantes de atingirem a perfeição. Então a gente não pode se acomodar durante muitos anos fazendo a mesma coisa, fazendo os mesmos trabalhos na igreja. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos a igreja fazendo muito mais coisas. Então nós temos que buscar esse crescimento, temos que buscar arrependimento, temos que buscar motivação para que a gente possa obedecer a Deus, para que a gente possa fazer com que a nossa igreja tenha um crescimento espiritual, tenha um crescimento em obediência, para que a gente aprenda a cuidar mais das pessoas, para que a gente aprenda a levar mais o Evangelho para as pessoas, para que as pessoas possam saber desse amor. Esse amor que nós entendemos, que nós recebemos de Cristo, de Deus, e a Bíblia diz que nós somos feitos embaixadores de Cristo. Então, é nosso papel divulgarmos esse Evangelho, levarmos o amor de Deus às pessoas, e um pouquinho disso é o que nós estamos fazendo aqui através desses estudos. Eu espero que esse estudo possa chegar a pessoas que estão interessadas em aprender, interessadas em saber um pouco mais sobre o Evangelho, sobre Cristo, e estamos à disposição, tanto eu como diversas outras pessoas que estão prontos e dispostos a ajudar. Se você estiver curioso de saber mais, se você estiver sentindo Deus falando com você, não desperdice essa oportunidade. Deus chama todas as pessoas, mas apenas algumas delas respondem sim ao chamado de Deus. E se você é discípulo de Cristo, se você é um cristão, se você faz parte da igreja de Deus, motive-se a querer fazer mais, a querer compartilhar desse amor que Deus tem com você. Não use as bênçãos de Deus apenas de forma egoísta para as suas vontades e para cuidar de você e da sua família, mas aprenda a compartilhar desse amor e dessas bênçãos de Deus. Eu tenho certeza que pessoas serão alcançadas e você vai ter a oportunidade de pregar o Evangelho para essas pessoas, e aí sim, devagarzinho, com fé, com arrependimento, pedindo perdão a Deus e buscando forças, nós podemos alcançar um crescimento espiritual da igreja, podemos fazer com que mais pessoas possam saber desse amor de Deus, e nesse momento ainda de pandemia que nós estamos passando, tem muita gente passando por dificuldade, sofrendo, precisando de um auxílio, de uma ajuda, e Deus quer ajudar essas pessoas, mas Ele não vai mandar um anjo vir aqui para falar com elas, porque Ele tem os embaixadores dele
aqui. Deixe Deus te usar. Deus abençoe todos vocês. Semana que vem, Deus assim permitindo, nós estaremos aqui mais uma vez para continuarmos esse estudo dessa carta tão impressionante que é a Epístola aos Romanos. Deus abençoe a todos e até lá.